No nosso estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, estamos no capítulo 14, que trata dos médiuns. E nós vamos ver agora, no subitem Médiuns Curadores, o item 176, nos parágrafos 1, 2 e 3, da qual, posteriormente, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, trará uma mensagem mais esclarecedora para todas as nossas reflexões. Kardec, nessa questão, a respeito dos médiuns curadores, o item 176, ele diz o seguinte: eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes, dirigidas aos espíritos sobre este assunto. Pode-se considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Disso não podereis duvidar, a resposta dos espíritos superiores. Pergunta seguinte: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro, diz o espírito. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumentará tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que só creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados sempre pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem o chama sem disso desconfiar. Do mesmo modo que pelo desejo do mal e as más intenções, chamam os espíritos mal, ou melhor dizendo, espíritos inferiores, ainda ignorantes das leis divinas do amor. A respeito desse item do Livro dos Médiuns, Emmanuel nos traz no livro Seara dos Médiuns a lição número 67, que se denomina Mediunidade e Doentes. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma, e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à afeição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo o simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma, no plano físico, precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual em todos os tratamentos, como em ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente.
A solidariedade ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza indistintamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços sem qualquer nota de azedia ou de censura, recordando possivelmente estaríamos nós no lugar deles se estivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram agoniados. Seja quem for o doente, do qual se aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana, ilimitado e constante do amor de Deus, nosso Pai. Nós sabemos que o médium curador, ele atua com o seu magnetismo, auxiliado pelos espíritos superiores, né, em benefício do próprio doente e de nós mesmos. Mas que também os recursos da prece, da oração e do otimismo com que nós fazemos com que o assistido ou o doente seja ministrado nestes benefícios, né, lhe facilitem a absorção dos recursos benéficos que lhe são colocados no perispírito e que vão atuar no seu corpo físico. Né? O doente também precisa se tornar potencialmente permissivo ao tratamento que recebe. Okay? Ele tem que estar receptivo às doações fluídicas que emanam tanto do magnetizador, ou como nós chamamos, o médium passista, como também dos espíritos superiores. Fiquem com Deus e muito obrigado.